tô de alegria de recebê-lo, fez um sucesso danado, veio aqui. Era a pergunta que não parava mais de chegar do Brasil todo. Neurologista Feres Chadar Neto. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Quando a gente fala sobre malformação arteriovenosa, eu falo, meu Deus, com o nome desse deve ser uma doença. É doença? É doença. A malformação arteriovenosa é uma doença vascular que ocorre principalmente, um dos locais principais é o cérebro. No interior, seja o cérebro, o tronco encefálico, mas é um enovelado de vasos anormais. Você pega um enovelado de lã, por exemplo. Aquilo lá seria uma malformação, que se interpõe entre artérias e veias, sem interposição de capilares normais. Ou seja, a artéria tem uma pressão muito alta e o capilar ele diminui a pressão. Só que na ausência do capilar, a pressão passa de muito alta da artéria para a veia. Então a veia começa a se dilatar e a interposição, esse enovelado normal entre artéria e veia, não suporta essa pressão e passa a romper. Eu vi. O senhor é sempre muito didático, fala de uma forma simples, mas hoje não é só isso, não. Hoje ele veio aqui equipado, não é isso? Isso. Tem algo aqui que a gente possa compreender melhor, é isso? Isso. Esse aqui é o cérebro. Tá. Esse é o cérebro propriamente dito. Então, esse enovelado de vasos, ele pode estar em qualquer região do cérebro. Só que depende da região, você causa algum tipo de sintoma ou não. O que vem a ser isso? Por exemplo, se nós pegarmos essa área aqui, isso aqui chama-se área motora primária. Aqui nós temos a área sensitiva primária, por exemplo. Se eu tiver uma malformação nessa região, o que acontece? O indivíduo ele perde o movimento do lado contralateral. Por exemplo, isso aqui é do lado direito, ele perde o movimento do lado esquerdo. Por exemplo, se eu tiver uma malformação arteriovenosa na região bem anterior do lobo frontal, qual é a manifestação que esse indivíduo vai ter? Muitas vezes, dependendo do tamanho, nenhuma. Então ela vai se manifestar como? Através de uma hemorragia. A gente tem uma foto ali. Tem alguma coisa a ver com o que o senhor está falando? Isso. Essa foto indica o quê? Em vermelho nós temos as artérias. Em azul nós temos as veias. Então, a malformação, você tem a passagem do sangue diretamente da artéria para a veia. Quando você tem essa passagem, você aumenta a pressão na artéria muito alta. A pressão na veia é muito baixa. Quem diminui essa pressão? O capilar. Só que na ausência desse capilar, a pressão alta da artéria se transmite para a veia. Isso vai dar o quê? Dor? Vou sentir dor. Depende. Se eu tiver nessa área, por exemplo, que controla o movimento, é perda do movimento. Se eu tiver nessa área anterior, pelo aumento da pressão no local, o que dói? Por exemplo, quando as pessoas falam em cirurgia acordado, o paciente dói, ele sente dor. No momento do cérebro, não. Ele sente dor na pele, no osso, na dura mater, que é o envoltório do cérebro. Esses pontos aí são pontos de malformação arteriovenosa. Okay. Nessa região, o paciente não vai ter dor. Ele só tem dor se ele comprimir o envoltório do cérebro ou se eu aumentar a pressão nessa região. Agora, se tocar no cérebro nas outras áreas, você não tem dor. Ali, por exemplo, aquela mais anterior, qual é a manifestação daquela malformação? Muitas vezes nenhuma. Ela pode se manifestar ou com uma crise epilética, ou principalmente pela hemorragia. Aí você fala, mas ela não se manifesta, eu preciso tratar? Preciso. Por quê? Porque ela pode dar uma hemorragia. E se ela der uma hemorragia, a hemorragia progride para todas as áreas, inclusive para essa área que controla o movimento. Eu, na minha ignorância, estou imaginando assim, a pessoa já nasceu com essa Nasceu com isso. Então, a malformação, diferente de outras doenças, é uma doença congênita, ou seja, o indivíduo nasceu com essa doença. E ela vai aumentando, se desenvolvendo com o passar dos anos. Por isso que a malformação ela é mais frequente em adultos jovens. Muitas vezes muitas vezes uma criança
Um indivíduo com 10 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade, que começa a ter uma dor de cabeça súbita e entra em coma. Ou que começa a ter uma crise epilética. Ah, o meu filho, eu fui chamado na escola porque meu filho teve uma convulsão. Você vai investigar a convulsão, é uma malformação arteriovenosa. Doutor, mas isso tudo parece tão assim delicado. Como é que vai tratar isso? É com medicamento? Não, não. Infelizmente, ou muitas vezes felizmente, a malformação arteriovenosa você não trata com medicação. Primeira coisa, nós temos que avaliar a localização da malformação arteriovenosa. O tamanho da malformação arteriovenosa. Quais são as artérias que chegam a ela e quais são as veias que saem para ela. Então, por isso que quando você vai fazer um tratamento de uma malformação, você precisa de um especialista em malformação arteriovenosa. Por quê? Para avaliar. O primeiro tratamento para a malformação é a cirurgia. Muitas vezes nós temos malformações muito grandes. Aí você tem que combinar o tratamento através do método de intervenção, que é a neuroradiologia, onde se coloca um catéter pela artéria femoral, chega até o cérebro e diminui o volume da malformação. A outra coisa seria uma radioterapia, seria uma radiocirurgia, que é uma dose de radioterapia. A gente tem agora a participação do Luiz Henrique Casoni. Vamos lá. Boa noite, Adalcides, Dr. Feres, boa noite para o pessoal de casa. A gente vai conhecer agora a história da Gláucia, que aos 30 anos foi diagnosticada com MAVE. Ela passou por cirurgia e hoje está curada, tendo aí pela frente apenas um processo de recuperação. Vamos lá então conhecer um pouquinho dessa história. Fui tratada como enxaqueca crônica a vida inteira. Aí eu decidi engravidar. E eu tomava um remédio para enxaqueca crônica. Aí a ginecologista queria suspender o remédio. Foi aí que eu descobri, ela pediu uma tomografia, aí eu descobri a MAVE, no lado esquerdo, de 4,5 centímetros. Eu procurei meu neuro, aí ele falou que o melhor tratamento era embolizar. Mas 1 hora depois eu tive AVC hemorrágico, entrei em coma 19 dias. Aí quando eu voltei do coma, eu voltei cega dos 2 olhos, cadeirante em 5 meses, fiz uma traqueostomia e perdi os movimentos do lado direito, perdi a fala. Eu fiz uma cirurgia de 10 horas lá no Beneficência Portuguesa. Foram 32 pontos na cabeça e 12 dias só no hospital. Tô curada, curada. É só a recuperação dos movimentos, né? Que eu tenho fé que eu vou conseguir 100% que eu era, mas Dr. Feres não tem agradecimento, não tem o que ele pague por mim. Não tem. Eu acho que me manteve em pé foi a fé, porque acontece, é uma força que a gente sente dentro da gente, que é a fé. E isso não tem explicação. Forte um testemunho desse. E eu fico imaginando assim a alegria das pessoas que voltam a ter uma vida relativamente normal ou normal. Exatamente. Então, a malformação, quando você faz o diagnóstico, faz o tratamento adequado, aí é que entra quem deve tratar uma malformação. Quem é especialista em malformação. Não é, infelizmente, qualquer neurocirurgião. É neurocirurgião com formação em malformação. Porque daí você tem qual é o melhor método, qual é a melhor combinação de métodos. Se você escolhe um método errado, você pode muitas vezes ter uma complicação séria e deixar o doente com um déficit. Seja do lado esquerdo, você pode dar um déficit motor mais um déficit de linguagem.
e do lado direito um déficit motor. Depende da localização. Naquelas malformações que você mostrou, na parte posterior, que é o lobo occipital, o indivíduo perde parte da visão. Então, quando você faz a opção de um tratamento, você tem a melhor opção é para que o meu tratamento seja melhor que a história natural da doença. Se eu for tratar, por exemplo, o paciente chega no meu consultório, hoje é cada vez mais frequente. O indivíduo chega com 2 chapas. Doutor, eu tenho uma MAVE na cabeça. Qual é a ação da MAVE na sua vida? Nenhuma. Então eu tenho que tirar a MAVE sem qualquer sequela nesse paciente. Se o meu tratamento for pior que a história natural da doença, eu não posso tratar esse paciente. Porque nesse fim de semana eu fui operar um paciente na Bolívia, de malformação arteriovenosa, uma menina que contraindicaram qualquer tratamento lá, mas deu certo. Por quê? Porque estava numa região que dava para tratar. Muitas vezes a formação em anatomia te permite o quê? Identificar exatamente onde está a lesão. É diferente um cirurgião, o cirurgião ele precisa da formação em anatomia. Para quê? Para daí fazer o diagnóstico e o tratamento correto. De Volta Redonda, a Suzana dizendo assim, esse programa é muito bom, continuem assim, um abraço a toda a equipe, obrigado Suzana. O Ricardo de Jundiaí, parabéns pela reportagem que passou agora, muito interessante, de grande peso social, a divulgação de uma patologia tão pouco conhecida como a MAVE, mas que faz vítimas pelo mundo todo. Parabéns a toda a equipe do Tribuna Independente e de forma especial ao Dr. Feres. Tem alguém aqui que está dando um testemunho, a Fabiana Fernandes de Campinas. Eu sou muito grata ao Dr. Feres. Ele operou meu filho de 18 anos, da MAVE e aneurisma. Está perfeito. Onde os médicos de Campinas, alguns médicos diziam que teria problema motor, ele está muito bem. Parabéns, Dr. Feres. Como disse uma enfermeira, Deus no céu, Dr. Feres na terra. O nome do filho é Leonardo. Que bonito, né? Ver essa mãe feliz, a Fabiana. Que bom, Fabiana. A gente também fica muito feliz aqui. Doutor, quando a gente fala assim dessas coisas, eu tenho a sensação que existe, sei lá, uma terapia a se fazer pós-cirurgia. Como que é assim, o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico depende de como o paciente sai da cirurgia. O que é a terapia pós-cirúrgica? Por exemplo, se o indivíduo, que nem no testemunho, ela teve uma complicação da embolização. Quando ela teve uma complicação da embolização, ela foi tratada em outro serviço e ela teve uma complicação. Isso aí você precisa de terapia. Por quê? Porque até então a vida dela era normal e ela passou a conviver com uma sequela. Principalmente uma moça jovem, você começa a dar sequela de fala, sequela motora, sequela que muitas vezes na sequela motora você tem uma alteração da face. Então, quem que é o seu cartão de visita? É o seu rosto. Então, aí você tem graves problemas psicológicos. Tem pacientes que até querem o suicídio. Então, por isso que quando você for tratar um paciente desse, você precisa saber o seu limite. O médico precisa saber o seu limite. Hoje, dentro da Unifesp, nós criamos um sistema da neurocirurgia vascular, onde todos esses casos eles são discutidos com o neurocirurgião, neurologista vascular, neuroradiologista, radiocirurgião. Então, todos os especialistas em malformação dão um palpite para cada paciente. Então, o resultado passa a ser, qual que é o sucesso do tratamento? Mais de 90%. A Thalita, aqui de São Paulo, está perguntando se MAVE é hereditária. O senhor já respondeu um pouquinho, mas acho que é bom aprofundar. Thalita. Não, MAVE não é hereditária. Ela é uma doença congênita. O que é hereditário, muitas vezes, está associado a alguns tipos de aneurisma cerebral, é hereditário, alguns tipos de cavernoma cerebral, é hereditário, mas malformação arteriovenosa não é hereditária. Embolização, tá certo? Embolização está certo. É um dos tratamentos para malformação arteriovenosa. Mas o tratamento, quando você classifica a malformação, o tratamento de escolha, de cura para algumas malformações é a cirurgia.
O tratamento, a embolização e a radiocirurgia são tratamentos que complementam a cirurgia, principalmente em indivíduos que tiveram sangramento. O indivíduo que chega ao consultório com a placa, eu tenho malformação, é diferente do paciente que descobriu a malformação por uma hemorragia. Se ele descobriu a malformação por hemorragia, o tratamento passa a ser quase que exclusivamente cirurgia. A cirurgia, ele precisa, a partir daquele momento, da cirurgia. Agora, a embolização e radiocirurgia são complementações. Mas há também malformações, Alcides, e que muitas vezes você não tem o que fazer. Nenhuma das formas de tratamento é suficiente para o tratamento. E aí, doutor? E aí, o tratamento é acompanhar. Principalmente se você tiver a malformação aqui, ó, no chamado tronco encefálico. Aqui que você vê nessa peça. O Luiz Carlos de Manaus está dizendo assim, eu estou entendendo direito, a pressão vai fazer com que a veia possa estourar, é isso, doutor? É isso, a pressão ela faz com que o enovelado de vasos anormais estourem. É a mesma coisa como eu tenho uma comporta, chega muito sangue, chega muita água, e eu tenho, por exemplo, apenas um ralo para escoar 10 chuveiros, por exemplo. Então, a pressão naquele ralo ele é muito alta. E como a parede passa a se tornar anormal, ele passa a romper. Doutor, o que faltou a gente dizer para telespectador que tem mais questões, são muitas as questões. A produção está dizendo, Dalcides, meu tempo acabou. Então vamos para a última questão da noite com o Luiz Henrique Casoni. Vamos lá. Dalcides, quem escreveu para a gente através do redevida.com.br/tribuna foi a Kátia Regina de Goiânia. Ela está acompanhando a entrevista com o Dr. Feres e pergunta o seguinte, se existe uma idade mínima e máxima para a cirurgia da MAVE? Não, não tem idade mínima e não tem idade máxima para a MAVE. Você tem que classificar a malformação arteriovenosa. E a partir da classificação da malformação arteriovenosa é que você vai decidir o tratamento para a malformação arteriovenosa. Quando você contraindica uma cirurgia, por exemplo, quando o paciente não tem condições de passar pelo procedimento. Caso contrário, não. Você avalia o paciente, classifica a malformação e a partir do paciente e da malformação você estabelece o melhor tratamento para aquele paciente. Doutor, vamos ajudar mais aqui rapidinho. O senhor só diz assim, brevemente, mas eu não queria abandonar aí. A Monique Stanislau, aqui de São Paulo, está dizendo assim, eu não posso ser operada, mas agradeço imensamente ao Dr. Feres por acompanhar meu caso tão de perto, um testemunho para o senhor. A Amanda de Novo Horizonte, doutor, eu tenho dor muito forte na cabeça. O que pode ser? Chega a queimar às vezes. Primeira coisa, o que pode ser? Quando você tem algum problema neurológico, dor de cabeça, qualquer problema neurológico, tem um formigamento no braço, na perna, o que você deve fazer? Procure o seu médico e peça pelo menos para ele solicitar uma tomografia da cabeça. Na maior parte das vezes o resultado ele é normal, mas em algumas circunstâncias você encontra alguma patologia. De Balneário Pissarras, o Marcos Brito, está dizendo assim, para diagnosticar a MAVE, doutor, é somente por tomografia ou existe algum outro exame? Não, a tomografia, muitas vezes você diagnostica a MAVE, muitas vezes você faz o diagnóstico do sangramento da malformação, mas o diagnóstico é pela angiografia, angiotomografia ou angiorressonância. É pelo estudo dos vasos cerebrais. Neurocirurgião Feres Shadat Neto. Esse sucesso que vem aqui com frequência. Meus parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.